Shalom, amados. Mais um dia. E hoje eu queria compartilhar algo que é muito forte ao meu coração. Está lá em Atos, capítulo 9, no versículo 15. Mas você pode ler o contexto todo, que fala sobre a conversão de Paulo. Mas esse versículo em específico, ele fala da ordem que Jesus deu a Ananias para ir até Paulo, né? O Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. De quem estava falando aqui? De Ananias e de Paulo, porque Paulo havia se convertido, né? O Senhor Jesus encontrou com ele, né, no caminho de Damasco, e Ananias foi incumbido de ir até Paulo e orar por ele e curá-lo, porque ele havia ficado cego. Então, Ananias não queria ir, porque Paulo era matador, ele era perseguidor, e Ananias questionou Jesus, né? E disse: ei, esse é aquele que nos persegue, que nos mata, enfim. E o Senhor disse assim: vá, porque ele é um instrumento precioso para mim e eu vou usá-lo. Aonde o Senhor tem mandado você ir? Ou aonde ele tem mandado você ficar? Sabe, muitas vezes nós saímos de igreja em igreja por não gostarmos, por muitas vezes não nos sentirmos confortáveis com algumas situações, ou porque fomos ofendidos, ou humilhados, ou feridos, enfim, e buscamos outro lugar, como se outro lugar fosse trazer algo diferente. Mas deixa eu te dizer algo. Se o Senhor falou para você fincar as suas raízes em um determinado lugar, em uma determinada congregação, é porque Ele quer cuidar de você naquele lugar. Ele quer cuidar de você, Ele quer tratar o teu coração, Ele quer forjar o teu caráter. E sair de igreja não significa que você vai sair do problema, porque se o Senhor quer te tratar em uma determinada área da tua vida, essa área ela vai te acompanhar para onde você for. Todo propósito tem um processo. E todo processo existe provisão dentro do propósito, existe recursos dentro do processo. Eu costumo dizer que também existem milagres. Mas a gente não vai obter sucesso no processo se não aceitarmos o lugar que o Senhor nos colocou, sem aceitarmos o lugar aonde Ele vai trabalhar em nós, entende? A ofensa, a ferida, aquilo que te machucou, aquilo que te feriu, não vai deixar de acontecer se você não for tratado nesse lugar. É nesse lugar que Jesus quer tratar você. Entenda o processo, discirna o que Deus quer com você naquele lugar. Mais do que isso, o que Ele quer de você e em você a despeito daquele lugar. Porque o lugar, o ambiente, ele não é transformado para nos agradar, mas nós transformamos o ambiente no qual somos colocados. Porque é Jesus em nós, não é Jesus no lugar, é Jesus em nós no lugar, através de nós. Então, assim, a nossa fidelidade, a nossa obediência, né, traz o alinhamento necessário, traz aquilo que nós precisamos entender e processar para que o processo seja desenvolvido e não interrompido. Sair de igrejas para outras igrejas não vai concluir o processo, vai impedir o processo e vai enfraquecer as suas raízes. Quando você pega uma planta, e ainda estamos falando sobre raízes, quando você pega uma planta e troca ela de vaso, e depois troca ela de vaso, não dá tempo das raízes
crescerem. Não dá tempo delas se nutrirem naquela terra, naquele solo, e elas morrem. E é o que tem acontecido com muita gente por aí. Muita gente que passou de igreja em igreja e não estava satisfeito com alguma coisa, morreu, se afastou da presença do Senhor e hoje está aí, vivendo a sua própria vontade. Então eu queria dizer para você que muitas vezes nós não vamos entender as dificuldades, nós não vamos entender o que está à nossa frente. Mas nós não precisamos entender, nós precisamos viver e passar e deixar com que a promessa se cumpra de acordo com a visão que o Senhor tem a nosso respeito. Não é a nossa visão, é a dele, não é sobre você, é sobre ele. Então é preciso nos comprometermos, mas nos comprometermos com a fé. A fé que nos faz olhar para aquilo que não vemos, mas que sabemos que está por vir, porque Ele tem o melhor para nós. Então, é tipo, Senhor, eu não entendo como eu vou sair desse lugar, eu não entendo como eu vou chegar até o lugar que você tem, eu não sei que lugar é esse, mas me levar até lá não é minha função, é tua. Senhor, eu não quero mais continuar atrás desse muro. Eu quero que esse muro que eu criei de impedimento para o meu processo de raízes, para o meu processo de aprofundá-las em Ti, eu quero tirar esse muro e eu quero reconstruir, sabe? Eu quero reconstruir a minha via direta contigo. Eu quero reconstruir as minhas raízes, eu quero deixar as minhas raízes criarem profundidade nesse solo que você me colocou. E eu não sei qual é a tua situação hoje, eu não sei o que você tem passado, em que área você tem sido tratado, mas eu quero te dizer que a fidelidade na reconstrução dos muros que o Senhor vai reconstruir nas paredes que foram bombardeadas por um monte de coisas que te levaram a não enraizar em determinado lugar. Não é você abrir mão dos seus sonhos, mas é confiar que Deus pode te levar e te tirar desse lugar para o lugar que Ele tem. Não é sua função se levar, sua função é se permitir. E se permitir é permanecer nele a ponto de qualquer coisa que vier, você entender qual é o caráter que você tem que ter, o de Cristo e não o seu. Então eu creio que se você tiver um coração apaixonado pelo Senhor, se você tiver sedento, as suas raízes, elas não vão ser como aquelas raízes daquelas árvores que eu citei em outro vídeo, que elas não criam profundidade, elas saem destruindo a calçada, os muros, e assim somos nós quando não estamos enraizados no Senhor e enraizados aonde devemos estar, no lugar que Ele nos colocou. Nós saímos destruindo as vidas que estão ao nosso redor. Quem você tem ofendido, porque quando nós somos feridos, nós ferimos. Então, muitas vezes, as raízes que eram para estar se aprofundando, elas estão se alargando por cima da calçada, quebrando tudo que está ao seu redor, para achar uma nutrição que ela não vai achar. Não é de galho em galho, não é de solo em solo, mas é em um único solo, que se chama Jesus, que se chama a Palavra de Deus. Se o Senhor te colocou em uma igreja, se Ele te colocou em um lugar, até que Ele diga vá, fique. Não saia por conta própria. Deixe as suas raízes aprofundarem. Não seja como as árvores que não têm solo, que procuram água, nutrição em outros solos, em outras calçadas, atravessando muros que não são para ser atravessados, passando por cima de pessoas que não precisam ser passado, passando por cima de tudo e de todos. Você não vai achar. Então eu queria que você entendesse que obedecer, como diz a palavra, é melhor do que sacrificar. Ananias, ele obedeceu a ordem do Senhor.
E ao obedecer a ordem do Senhor, ele fortaleceu a fé de Paulo naquele momento de conversão. E Paulo se tornou um dos maiores apóstolos. Eu fico me perguntando se Ananias tivesse se recusado de fato aí e não tivesse dado ouvidos à ordem do Senhor, o que teria acontecido? Talvez, eu não sei. Talvez Ananias não tivesse cumprido com o que Deus mandou, com o que Jesus mandou, e talvez a promessa não tivesse se cumprido na vida dele. Bom, Moisés não enxergava a terra prometida, mas ele obedeceu e foi função de Deus levá-lo até a terra prometida, embora ele não tenha entrado. Noé não viu a chuva, mas ele obedeceu a ordem do Senhor quando ele disse: construa uma arca. Abraão não sabia onde era a terra prometida, mas ele obedeceu quando o Senhor disse: ei, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te darei. Bom, temos muitos exemplos. José não tinha menção de que se tornaria um governador quando ele foi excluído pelos irmãos e jogado naquele poço. Davi, quando pastoreava ovelhas, não tinha noção de que seria rei. Esther, quando se propôs a falar com o rei, ela não sabia que ela salvaria seu povo. Ela não sabia que conseguiria. Jesus veio para ser a ponte, o canal entre eu, você e Deus. Ele é o caminho e não há outro. Se as suas raízes não estiverem nele, se a sua profundidade não estiver em Jesus, não conseguiremos frutificar, não conseguiremos florescer e não conseguiremos aprofundar, e assim morreremos. Mas eu quero te convidar nesse momento, te desafiar a permitir que o Senhor te trate e conclua o processo na sua vida, no lugar aonde Ele te colocou. Que você se permita estar no lugar aonde Ele te colocou e que você se permita a viver o processo de profundidade de raízes, a ponto de permitir que o Senhor floresça em seu coração, alimentando assim as raízes da tua alma e conectando o seu coração ao coração dele. E que a Shalom de Deus esteja com vocês. Um beijo e não esqueçam, assim como Ananias, assim como Abraão, assim como José, assim como Davi, assim como Moisés e Noé, obedeçam a voz do Senhor. Confie na fidelidade de Deus e Ele honrará o teu coração. Fiquem na paz, que Deus abençoe.